Gente, ó, sabe o que que é? Eu vou gravar agora. E sempre que a gente escova o cabelo, fica aquele frisezinho. E olha quem vai me salvar, ó. Magic Liss, o liso pleno da Embeleze. 49 anos, se formou em teologia e filosofia aos 25 anos. Ele é músico, compositor, sacerdote, ele é um homem de comunicação, ele é um homem de Deus. Ele é um galã. E eu vou conversar agora com o padre Reginaldo Manzotti, que eu já estou atrás dele há uns 2 anos. Nossa. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. E padre, muitíssimo obrigada. Olha, você não Obrigado por você estar aqui. É um prazer estar participando do teu canal Na Lata. E eu sou grande admirador seu, meu amor. Antônia, e a todos os seus Seguidores, internautas e as redes sociais. Pediram muito, porque quando eu batalho muito por um entrevistado, padre, é por 2 motivos somente. Um, porque eu tenho muita admiração, e 2, porque Obrigado. os internautas pedem muito. E o canal é deles, né? Na Claro, verdade. é verdade. A gente faz para que eles possam saborear as pessoas que a gente encontra. Exatamente, exatamente. E nós, gente, eu não sei se... Acho que vocês não lembram disso, né? Porque faz muito tempo, mas o meu primeiro contato com o padre foi no programa da Hebe, que nós fizemos um programa, né? É verdade, que Deus a tenha em bom lugar. Que Deus a tenha, cujo tema era religião, e foi um programa animadíssimo. Foi. O senhor animou o programa divinamente, e ela ria, e a gente se divertia, e juntamos 3 religiões, né, nesse programa, e todo mundo falou da mesma língua, que isso é importantíssimo. Cada um passou sua mensagem. Exatamente. E a linguagem que rolava era do amor, não é? Do amor. Era do amor, era de um Deus de vários nomes, mas um Deus que vem preencher as lacunas do coração de toda pessoa humana. Foi um programa lindo. E ali eu me apaixonei pelo senhor. Obrigado. No bom sentido. Bondade. 3,5 milhões de livros, mais de 1.600 rádios diário nesse país. Como é que é isso, gente? Como é que fala para tanta gente? Pois é, Antônia. Eu diria que é uma questão da gente... Eu tenho muita pressa de evangelizar. Eu tenho uma gana de catequista, É uma energia que você passa que é perceptível pra gente. De que as pessoas elas possam refletir um pouco mais do cotidiano. Porque eu acredito, não que eu seja o melhor e nem que a minha palavra é importante, mas aquele que eu represento, que é Jesus Cristo, faz toda a diferença na vida das pessoas. Então eu não me canso. Eu estou vindo de umas 24 horas de oração. Sabe o que é isso? É que eu tinha assim, você imagina, de noite, se você quer, você tem um pet shop agora, descobri que tem 24 horas, né? Não tem cachorro não, mas pronto-socorro, farmácia, churrascaria, choperia, por que não uma igreja 24 horas aberta? Sim. Então nós fizemos a experiência, a 12ª edição, quer dizer... E é na madrugada, aqueles que têm insônia, onde vem as coisas, alguns terríveis, né? As pequenas grãos de areia se tornam grandes montanhas. Sim. E os pequenos micróbiozinhos se tornam elefantes. E nessa hora, às vezes a pessoa se desespera. Não tem para onde ir. Então eu proponho essas 24 horas que é para a pessoa se sentir, tem alguém que me acolhe. Então eu sou incansável, né? Às vezes pago um preço, como peço desculpas a você, a todos os seus internautas. Eu tô com um pouco de torcicolo aqui, então se você vê eu meio que virando para cá, a gente admite assim em público que vamos fazer e eu quero fazer, eu ansiava por estar com você, mas eu divido com você esse momento. Eu tenho pressa, porque as pessoas estão muito fragilizadas, Sim. muito doentes. Sim, e é exatamente isso que eu ia perguntar, vou perguntar para o senhor agora, redes sociais. O senhor está em todas as redes sociais, né? Inclusive, gente, é um fenômeno nas redes sociais. Facebook, mais de 6 milhões, Twitter, Instagram, 1 milhão. E lá, lá nas redes sociais, onde as pessoas depositam suas grandes frustrações, né? Os haters e tal. E eu dei uma olhada nas suas redes e tem pessoas absolutamente desrespeitosas, que são as pessoas frustradas, são as pessoas mal educadas, são aquelas pessoas que estão buscando chamar a atenção de alguma forma, se dirigindo ao senhor de forma agressiva, desrespeitosa, e isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. As redes sociais estão para isso, a internet é uma arma onde as pessoas ainda estão aprendendo a manusear. Como é que o senhor lida com isso? Olha, eu confesso, Antônia, e digo para você, quando eu fui começar esse trabalho nas redes sociais, eu tive resistência.
a minha equipe dizia, vamos fazer. Eu falava, não, não é uma coisa que, não é para mim. Eu sou rádio, sou TV. Mas eu me surpreendi positivamente com a interatividade. O segundo ponto foi lidar com as críticas. Que eu acho que todo mundo que está começando, e eu estava me sentindo... Por ser um sacerdote na me internet. senti inseguro. Então, apesar que no site eu tenho lá, fale conosco, fale comigo, críticas. Então, como aprender a lidar com a crítica? Quando a gente é mais jovenzinho, a gente lê e aquilo, o negativo ecoa demais na cabeça da gente. Aí eu fiz um processo de cura em Deus. Senhor, dai-me serenidade para saber lidar com as críticas. Então, eu as leio. Eu e mais 3 pessoas, comigo 4. Por quê? Porque a gente vai filtrando. Filtrando no sentido, há quem entre para construir, Sim. há quem vomita, desculpa a palavra, Sim, perdão, mas é um o vômito. seu azedume, Mas é um vômito. o seu mal-estar, e há quem quer destruir. Então, a quem quer destruir, o que eu faço? Do mesmo jeito, eu levo no altar do Senhor. E a maioria daqueles que entram para vomitar o azedume, para entrar com palavras destruidoras, você vai buscar, está sempre citando Deus no seu perfil. É verdade. Eu chamo que são os xiitas de plantão. São aqueles que usam o nome de Deus Para se esconder. Para se esconder. E depois também com cartas. Eu ainda recebo muita carta. Olha. E nós lemos e respondemos. Então, agora eu tomei uma decisão. Veio anônima, triturador. Sim, claro. Se não se tem nome, sobrenome, Endereço. nós respondemos com o maior carinho. Então a gente tem que aprender a filtrar. A filtrar porque aí você também se preserva um pouco. Claro. Agora, toda crítica é construtiva e eu levo muito em consideração quando a pessoa diz, olha, é assim, funciona, é melhor repensar esse ponto. Então eu também aprendo muito nesse sentido. Muitos shows. Agora, recente, tem quanto tempo esse show do Ceará que impressionou todo mundo pela multidão? Nós estamos indo para a 11ª edição. O ano passado teve 1,9 milhão de pessoas. É algo assim surpreendente. Também tivemos em Recife um público significativo e realmente é uma dádiva de Deus. Eu não tenho explicação. Sim. Porque as pessoas vão por aquilo que eu prego. Deve ser uma energia indescritível, Indescritível. Né? E são muitos milagres, curas e manifestações. Eu imagino. Eu repito isso porque são pessoas que vão lá desacreditadas. Pessoas, citando, por exemplo, Recife, o que aconteceu. Uma senhora levou o marido ele foi a laço. Ele me disse, eu vim a laço, bêbado. E eu trouxe um potezinho de cachaça que eu ia tomar. Olha. Eu enterrei naquele dia aquele frasco na areia e disse, nunca mais. E nunca mais tomou. Olha. Então, quando Deus entra, Deus vai quebrando tantas barreiras, Antônia. Você não tem noção. Da mesma forma, porque Deus é liberdade. Sim. A pessoa que está em Deus, ela deslumbra novos horizontes. Quando a pessoa se fecha, o inimigo tinhoso, maledeto, toma conta. Toma conta. O senhor já foi indicado ao Grammy e esse sucesso todo é um fenômeno. Estamos falando de um fenômeno, tudo que você desenvolve em todas as áreas. E ainda tem canal no YouTube, gente, TV, canal no YouTube, rádio. Ele, com essa gana dele de passar essa mensagem e tirar as pessoas dessa escuridão, né, ele acaba levando, arrastando com ele multidões. Mas a pergunta é, dentro da igreja, com seus colegas, o senhor percebe essa disputa? Tem isso, mesmo estando dentro da igreja? Tem essa coisa de... Eu não sei se inveja é uma palavra tão ruim, mas pode ser que caiba aqui também. Cabe, não, a palavra é justa. Olha, eu seria hipócrita, de extrema hipocrisia, dizer que não existe inveja dentro da igreja. Tanto que no latim nós chamamos de invidia clericalis. A inveja, ela nasce com o ser humano, porque o primeiro pecado de Adão e Eva foi a inveja. A inveja que os nossos primeiros pais tiveram de Deus. Então, a inveja está entranhada dentro de nós. Respondendo a tua pergunta. Mesmo passando por todo esse estudo, passando pelo sacerdotismo, passando por tudo isso, ainda não consegue se desvencilhar Eu diria disso. que existem manifestações de inveja. Nós, padres,
procuramos trabalhar na comunhão. Então, eu seria hipócrita dizer que não existe dentro da igreja. Mas cada um tem o seu público, cada um tem as pessoas. Por exemplo, eu com os outros padres que estão na mídia, nos damos muito bem. Nos encontramos, pregamos no mesmo palco, cantamos nos mesmos locais. Então, não existe, vamos dizer, essa inveja entre nós. Mas, como eu disse, seria errado dizer que não há inveja dentro da igreja. O Papa Francisco tem falado de modo geral, a inveja é um grande pecado da humanidade. E a forma como ele se comunica é lindíssima. Então ele atinge todo mundo com a forma dele se comunicar. Ele é um jesuíta, né? Ele sempre é o homem dos 3 pontos, sempre um homem com muito discernimento. E o Papa Francisco é um homem que veio na hora certa, no momento certo, por uma igreja que está passando, eu diria que a igreja já passou situações até piores. Mas nós estamos vivendo um mar agitado muito grande. Ainda existe dentro da igreja os mais conservadores, os mais velhos, né? Essa resistência para com os padres que estão na mídia, para com os padres que fazem shows, que são chamados pop stars, né, da igreja. Tem isso, tem alguns que não gostam disso. Você está cutucando, mas eu vou. Eu não diria que seriam os mais idosos. Tem conservador jovem também? Eu acredito que cada pessoa ela é formada a partir do seu paradigma, a sua visão. Então, não é a idade que define quem aceita uma igreja mais aberta ou uma igreja mais interna. Eu diria que é geral. Aqui não é uma questão de faixa etária, não. Sim. Eu me dou muito bem com os idosos, me dou muito bem com os novos. Mas eu percebo que existe tanto nos mais novos, nos mais idosos, pessoas que são reacionárias a essa igreja de saída, que na verdade não é uma igreja que eu estou propondo, é uma igreja que o Papa São João Paulo II propôs, Bento XVI propôs e Francisco propôs. Eu apresentava um quadro dentro do programa do Raul Gil, chamado Elas Querem Saber, e eu não lembro... Lembro-me muito bem. Pois é, eu não lembro o nome do padre, infelizmente, me perdoe. Mas eu não pude fazer uma pergunta para ele por estar na televisão e eu fiquei muito frustrada, porque eu acho que é um assunto de interesse geral e seríssimo, que é a igreja, eu não sei se eu usaria a palavra abomina, né, mas refuta a qualquer hipótese, qualquer possibilidade de aborto, seja independente da circunstância. E também o uso de preservativo em épocas de cólera, né, vamos dizer assim, em épocas de AIDS e de doenças infectocontagiosas. E se uma mulher for estuprada, ela é obrigada a ter esse filho porque a igreja condena o aborto. E como é que é isso? Que bom falarmos sobre esse assunto. Veja, você fez várias perguntas dentro de uma. A igreja, ela não é contra o aborto, ela é a favor da vida, em qualquer circunstância. A partir do momento que o aborto é uma intervenção humana e não divina, que tira a criança, então você está manipulando a vida. E nós entendemos que quem dá ou tira a vida é Deus. Por isso a igreja, qualquer atitude abortista, de eutanásia ou distanásia, a igreja refuta, porque é o autor da vida que tira e põe. Sobre a questão do preservativo, a igreja ela diz assim, em que circunstâncias o preservativo a ser usado? Volto a te dizer, desculpa se eu for um pouco demorado. Não. A igreja acredita que a pessoa tem que se guardar para o casamento. Você vai dizer, mas isso vocês estão caduco. A igreja acredita que o relacionamento, a entrega do corpo deve ser feita depois de um comprometimento. Então eu pergunto, antes, para que o preservativo? Depois, a igreja acredita que o casamento é para ser fiel, marido e mulher fiel. Para que o preservativo? Ponto. Há casos, e agora vou citar alguns, em que o preservativo é um mal menor. E isso eu estou falando a partir de fatos que eu conheço do Papa que foi permitido. Monjas que foram perigo de estupro, que estavam numa situação de
profunda violência, foi recomendado que elas tomassem anticoncepcional. No rádio eu falo muito com as pessoas e houve um caso que eu quero partilhar com você. Uma mulher ligou dizendo que ela descobriu que o marido tinha AIDS, HIV, perdão, e ela não quer separar, ela é uma heroína, e falei tudo sobre o perdão, que primeiro o casal não é perdoar e voltar a ser o que era. E eu disse, você quer continuar? Quero. Como vai ser? Eu falei, olha, a igreja orienta que nesse caso você use preservativo. Então não quer dizer que a igreja ela tem as suas regras de ouro, a sua lei áurea, que é preservar a sexualidade, não como genitalidade, preservar a pessoa humana. E aqui eu quero dizer mais, em casos excepcionais, a igreja reconhece. Porém, nós temos que pensar que as coisas estão muito lascivas, as pessoas estão muito sem limites. Vamos falar, por exemplo, sobre um relacionamento. A pessoa começa, eu quero dizer aqui, jovem, peraí, meu filho, namore muito. Quem foi que disse que não é para namorar? Namore muito, descubra. Tem toda a sua fase, não bote a carroça na frente dos cavalos. Por exemplo, namoro, depois de uma semana já sofre. Não, namoro é para passar muita gente, tem que passar, roda a fila, vai a fila, passa, e outra. Beijar na boca. É isso aí, beija muito. Não transe. Espere. Aí vem o noivado. Nos tempos de hoje, padre, eu devo lhe dizer que... Parece absurdo, né? Eu fico como um retrógrado falando isso. Só que, esses dias eu encontrei um casal, e aqui eu tô dizendo pra você, moçada. Quantos anos vocês estão namorando? 6 anos. Eu falei, para de enrolar. Casa logo. E sabe o que era? Primeiro foi na sobremesa, para que querer o arroz com feijão? Então, é tudo uma questão de ponto de vista, uma questão de o amor tem que ser maduro. Eu tenho muito medo das pessoas que estão acostumadas à troca. Elas nunca vão ter maturidade de assumir um relacionamento. Então, eu quero também dizer, agora vamos à questão do aborto. Sim. A questão do aborto, a igreja é a favor da vida. A igreja não aceita, por exemplo, na Argentina e também na Islândia, se não me falha a memória, na Argentina foi aprovado que o aborto pode ser cometido até a 14ª semana e até a 9ª se for do estupro ou se for de um problema da criança. Gente, aqui eu quero dizer, o ser humano não tem o direito de impedir. Eu acompanho mulheres que têm o diagnóstico de hidrocefalia. Umas recebem o milagre, e eu tenho testemunho inúmeros. Outras que ficaram até o final. Elas disseram, padre, eu fiquei com a criança 1 hora. Mas a sensação que eu tive foi, Deus me deu um anjo, Deus devolveu. É uma paz tão grande. Mas o contrário é verdade. Eu atendo pessoas que vêm inúmeras vezes, dezenas de vezes. E ela diz, eu cometi aborto. E eu falo, você já confessou, mas ela não tem paz. Porque não é da natureza humana matar a sua cria. E eu quero te dizer uma palavra às feministas. Respeito às lutas. Pare de ver a igreja como machista. A igreja não é machista. A igreja está as defendendo. Nós estamos lutando com um preceito maior, o respeito ao corpo da mulher. Que não haja estupro na sociedade. Que não haja estupro naquilo que ninguém fala. O estupro no casamento. Então, a igreja não é rival da mulher, a igreja é aliada da mulher no quesito do corpo. O aborto, não importa as circunstâncias, não vai resolver o problema. Padre, vamos falar de assédio. Um galã, e é um popstar, né? Porque isso. É um popstar, porque faz show para multidões, no confessionário. Recentemente, uma polêmica que uma jovem disse que estava grávida do senhor. Como é que o senhor lida com isso? Olha, Antônia Fontenelle, eu diria que você que tem em casa, nós temos que estar preparados. Primeiro, ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto. Sim. Segundo, eu não tenho esses casos tantos de assédio. Eu sempre me posiciono muito como padre. As pessoas chegam muito diante de mim e sempre é bênção, padre. Então, quando alguma
se avança o sinal, primeiro você tem que ter uma postura. Não é postura de chacota, não é postura de falta de misericórdia, porque aquela pessoa, de alguma forma, ela é tua ovelha. Sim. Então você tem que fazer ela descobrir algo maior que está em mim, que é o meu sacerdócio. Então eu não tenho tantos problemas nessa área, você entende? E quando acontece, também acontece, eu respeito muito, mas coloco um limite. Olha, assim é melhor. E na questão, você disse popstar, eu não me sinto assim. Eu sou muito simples, sou muito tranquilo nas coisas. Claro, tem coisas que hoje eu não consigo fazer, até por falta de tempo, que sou muito focado no trabalho, sou muito disciplinado e as demandas são muito grandes. Mas a pior coisa de uma pessoa que é famosa é ela se sentir famosa, se sentir especial. Eu concordo. Eu sou tão especial que eu não posso esperar na fila. Sim. Eu sou tão especial que as pessoas têm que dar lugar para que eu seja atendido primeiro. Sim. Isso é pernicioso. Padre, a história do Danilo Gentili, que eu acho que eu faço 1000 perguntas ao mesmo tempo, bom. mas o que me chamou a atenção foi quando ele lhe perguntou, mas o diabo, ele consegue negociar uma pessoa, uma terceira pessoa, que era o caso da menina. Do exorcismo, né, que o senhor percebeu que ela estava ali sendo possuída e tal. E o Danilo perguntou para o senhor, mas e que o problema era da mãe, não era da menina. E ele falou assim, mas Deus permite? Como que Deus permite, né, que o diabo consiga negociar uma outra vida? Eu assisti a Cabana e eu saí de lá... O senhor assistiu esse filme? Assisti. E li o livro também. Eu saí de lá tão perturbada. Gente, tem uma obra aqui próxima e a gente vai falar assim mesmo com a obra, que o padre tá sem tempo. Padre, e aí eu saí de lá muito perturbada, né? Porque o pai perguntava para Deus, por que você permitiu que fizesse isso com a minha filha? Por que fizesse comigo? E aí a gente culpa Deus. Eu já tive algumas perdas na minha vida em que eu briguei mesmo com Deus. Eu tive uns dias assim, bem de mal com Deus. Obviamente que depois fiz as pazes, claro. Mas eu me permiti passar pelaquela revolta. A revolta é um dos momentos do luto. Porque a gente eu sou uma mulher de fé. Eu tenho fé em Deus. Parabéns. E eu não sou aquela pessoa que, assim, eu sou católica e ponto. Eu sou do candomblé e ponto. Eu sou do budismo e ponto. Não. Graças a Deus eu tenho uma visão periférica sobre todas as mensagens que as pessoas querem me passar, né? E eu percebo o que é bom, o que não é, o que eu devo levar em conta ou não. E eu não discrimino nada, nem uma religião, nem uma crença, nada. Mas eu fico muito confusa em dados momentos. Na época do filme foi isso. E agora, com essa pergunta do Danilo, eu falei, eu vou perguntar isso pro padre. Como é que é isso? Olha, se Deus é maior. Deus é maior. Eu quero fazer uma correção. Eu acho que obrigado pela pergunta. Todo caso de exorcismo, ele demora tempos. No caso, só citar do Emily Rose, é um caso real. Ele demorou 10 anos para ser totalmente explicitado. Volto ao caso que eu citei no Danilo Gentili. Depois daquela entrevista, ainda continuou a manifestação. E, pasme, o pacto, no caso, foi da menina. Eu disse lá que foi só da mãe, foi da menina também. Ela foi no banheiro e fez o pacto, pasme, de sangue, porque ela queria a todo custo assistir o show do Justin Bieber. Meu Deus! Mas isso é um dado... Você já falou disso em algum lugar? Não, primeira vez. Tô chocada! Então porque eu voltei a conversar. E a mãe participou disso tudo? A mãe, ela foi induzida a. Ela não tinha consciência do que a filha tinha feito. Ela participou sem ter consciência. Ela participou, mas a filha... E isso foi... Porque é um processo muito difícil, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então, já estou explicando tudo. Sim. Ele ludibria. E quem me chamou foi o exorcista. Olha, padre, teve mais uma manifestação, chamei a menina, chamei a mãe, chamei o pai e nós conversamos. Aí foi quando a menina fez o pacto. Então, só para corrigir, até obrigado pela pergunta, para esclarecer para todos que estão nos acompanhando, que
deu a entender que Deus permite certas coisas, mas existe um princípio básico. O que os pais, a uva que os pais comem, os filhos não sentirão o tanino. Sim. Que quer dizer? Uma pessoa erra, a outra pessoa jamais sofrerá as consequências de um erro do outro. Por Deus, pela natureza sempre. Se uma mulher grávida usa drogas, a criança vai nascer com defeito. Sim. Nesse caso, sim. Mas não como castigo de Deus. Deus não vinga os pais nos filhos. É bom que é o livre-arbítrio, né? Porque cada um tem um livre-arbítrio. Senão nós seríamos fantoches. Sim. E Deus não quer fantoches. Deus nos fez... Acho que aí ele acreditou demais no ser humano. Com a liberdade. Sim. A liberdade, ela é maravilhosa. Mas ela é a causa da nossa própria ruína. Padre, nosso bate-bola. O período da Copa. Vai lá. Deus. Amor. Diabo. Separação. Maior pecado. Inveja. Um medo. Não ser fiel a Deus. Por nada do mundo eu faria... Largar meu sacerdócio. Ah, eu amo. Quero ser padre até morrer. Se nascesse de novo, padre eu seria. Padre seria. Na lata. O que o senhor diria na lata para os seus fiéis? Ou para a política desse país? Não sei se padre pode... Posso. Na política, não votem em quem já mostrou incapacidade. Não sei em quem você vai votar, mas não vote em quem tem a ficha suja. Para as pessoas que estão me acompanhando, na lata, ame mais, perdoe mais, expresse carinho, releve, a vida é muito curta, passa muito rápido, conte a vida em décadas e você verá que a grande maioria tem mais passado do que futuro. Aproveite o pouco futuro que temos. Gente, que amor! Muito obrigada, viu? Gente, muito e ela obrigada. É fantástica, viu? Queridíssima, atenciosa, tenho que dizer aqui, super humana. Eu já admirava e admiro muito mais. Amor. Como atriz, como entrevistadora, fantástica. Ah, que lindo. Posso isso, lhe dar uma olha. bênção? Meu amor. Que o Senhor a abençoe e proteja. Que Ele mostre a sua face e resplandeça a face sobre vós. Que o arcanjo Miguel esteja às suas costas para te proteger, à frente para te guardar e ao lado para te amparar. Amém. Ó, eu chorando. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada pelo carinho, Parabéns. Obrigada por reservar um pouco do seu tempo, né? Corrido, disputadíssimo aqui para fazer parte do nosso Na Lata. Adorei, Na Lata. Até uma próxima. Curta, se inscreva, compartilhe, indique a entrevista do padre. Obrigada, meus amores. Amém.